Quero dar continuidade aqui no altar de rejeição. Nós vamos continuar aqui, nós estamos no cativeiro espiritual falando sobre o aborto, né? Nós estávamos falando sobre a mãe, né? Quando nós falamos ali que a mãe, ela deve, né, ter um compromisso com Deus, para que Deus venha libertar ela, né, dessa legalidade de sangue que ela deu ao inimigo. Ela tem que se converter, né, buscar a Jesus, que o sangue de Jesus nos liberta de todo pecado, para que Deus possa tirar essa procuração da mão do inimigo e ela ter esse ventre liberto. Vamos falar aqui sobre as causas, né? Rejeição no ventre, maldições lançadas, né? Essas são aquelas maldições lançadas, né? Às vezes a pessoa queria ter um menino, mas aí faz ultrassom, mas diz, não, é uma menina. A pessoa diz, mas eu não queria, eu quero mesmo é um menino. Aquela criança no ventre escutou e já começa a crescer com aquela rejeição a partir do ventre. Aí vem depois as causas, né, de um ventre contaminado, um útero contaminado com espírito de morte. É uma quebra de princípios, né, que vai gerar traumas. Laço de morte é como maldição hereditárias, é uma culpa severa. O aborto é visto como a porta de entrada para um espírito de morte, ou espírito de rejeição, a qual afeta a mãe e a estender-se em gerações seguintes. Se ela não quebrar, né, aquela maldição que está ali, procurar uma libertação, primeira coisa que ela tem que fazer. Não adianta ela fazer o seminário da Palavra de Deus, mas não se converter. Ela tem que aceitar Jesus, participar dos princípios bíblicos para que Deus possa libertar ela, pôr o ventre dela, aquele útero, em liberdade. A mãe pode transferir para um novo bebê medo do luto do filho que se foi. A criança, ela pode nascer propensa ao choro fácil, né, melancólia, com medo crônico, né? Qualquer coisinha ela está chorando, qualquer coisa ela se assusta. Até um vento que sopra na cortina, ela está assustada. Se aparece uma pessoa, ela já se assusta. Se cai um objeto, para ela é motivo de susto, porque ela nasceu uma criança melancólica. O princípio de preservar a vida foi estabelecido no 6º mandamento. O 6º mandamento exclui o aborto. Jesus reforçou esse mandamento, que lá está falando não matar, né? Mateus capítulo 5, e versículo 21. A vida é protegida por Deus. Eu quero ler aqui no Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus 5 e 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Aqui está dizendo, quando você aborta, você está sob a pena do justo juiz, que é Deus, que é o dono da vida. E é considerado como um princípio bíblico a pessoa gerar. A partir do momento que aborta, ele desobedecer, ele saiu fora desse princípio bíblico. A partir daí a pessoa está debaixo de uma desobediência, e a desobediência ela traz maldição na vida do ser humano. As igrejas devem ensinar que desde a concepção já começa a formar o embrião. Abortar é um homicídio e pecado gravíssimo. Em Jeremias 1:5, vai dizer bem assim, Jeremias 1:5.
Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da mata, santifiquei. As nações te dei por profeta, né? Jeremias, quando Deus estava gerando Jeremias, já estava gerando um profeta no ventre, né? Não é o caso de toda criança. Para cada pessoa, Deus tem uma missão aqui na terra. Aí nós vemos também no Salmo 139, no versículo 13 e 16. Salmo 139, versículo 13 e 16. Vai nos dizer bem assim, no 13. Pois possuíste meu interior e teceste-me no ventre da minha mãe. O 15 diz, os meus ossos não te foram encobertos quando no culto fui formado, tecido na barriga da minha mãe. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, quais ia sendo dia a dia formado, quando nenhuma delas havia. Glória a Deus, aleluia. Aqui está confirmando. A partir do momento da concepção, Deus já coloca os ossos para formar aquele bebê no ventre da mãe. Os ossos é onde nós temos o DNA de Deus. Por isso, nós não podemos ter certos tipos de maldição que seca os ossos, porque daí vem perder o DNA de Deus, né? Não ter mais intimidade, não ter mais aquela capacidade de se comunicar com o Espírito de Deus. Aqui tem uma cláusula falando assim, na geração passada, por que não existia tantas pessoas ansiosas, depressivas, imperativa, autista? Porque as mulheres geravam até findar o ciclo fértil, né? Dificilmente uma mãe, ela tomava remédio, ela colocava um DIU, né? Fazia um aborto. Então, as crianças nasciam perfeitas, em perfeita saúde, sem nenhum problema. Tinha mãe aí que tinha aí 12, 15. Eu presenciei uma mãe com 21 filhos, todos sadios. Nenhum tinha problema físico, nenhum tinha problema na mente. Todos criaram. Vamos ver aqui agora as causas. Quais as consequências de um útero com espírito de morte? A criança nasce com medo inconsciente da morte. Na libertação espiritual, acredita-se que se o ambiente espiritual da mãe estiver carregado pela energia do espírito de morte, ligado ao aborto provocado, o novo bebê pode manifestar fobia noturna intensa, pavor do escuro, fragilidade de saúde inexplicável pela medicina tradicional, apego excessivo e medo de rejeição. A criança pode manifestar uma insegurança profunda desde muito cedo, sentindo a necessidade constante de provar o seu direito de viver. É o que acontece, né? A criança, ela nasce ali com aquele espírito de morte, então ela já nasce com medo, que já vai bloqueando a mente daquele bebê desde pequenininho. E quando ele começa a caminhar, falar, tem muitas crianças que não falam, né? Tem que passar para o psicólogo, tem muita coisa, muitas terapias para começar a falar. Porque ele foi gerado debaixo de um trauma, entendeu? Ele não tem segurança, ele sente uma rejeição. Assim como aconteceu com o outro que se foi, pode ser também, podia ter acontecido comigo. Aí a criança começa a manifestar uma insegurança profunda desde muito cedo, né? Sente necessidade constante de provar o seu valor para garantir um direito de viver, ser reconhecido por aquela família.